Sabe aquela tarefa que parece super mecânica, de só pegar um cronômetro e sair clicando? Pois é, na verdade ela esconde uma metodologia muito sistêmica e rigorosa. Este nosso guia de hoje é um mergulho no estudo de tempos e na cronometria, para mostrar como a gente pode aplicar esses cálculos na prática e desenhar processos operacionais que sejam eficientes, justos e super precisos. Para começar, pensa bem nestas questões super práticas. Quanto tempo leva para montar uma cadeira escolar? Ou então, para atender um cliente ali no caixa do supermercado? Parece simples, né? Mas por trás dessas ações cotidianas existe um conjunto imenso de decisões operacionais que exigem uma base técnica muito sólida. A gente precisa saber exatamente quanto tempo um trabalhador qualificado deve gastar para realizar uma tarefa específica. Bom, o nosso roteiro prático para entender tudo isso passa por 6 passos rápidos. O valor do tempo padrão, por que padronizar antes de cronometrar, como avaliar o ritmo, os fatores de tolerância PFD, o cálculo exato em si e, para fechar, os vieses e a postura profissional do analista. Então, vamos direto para o ponto número 1, o valor do tempo padrão, que é o verdadeiro DNA quantitativo das operações. Vamos desmistificar uma coisa logo de cara. Achar o tempo padrão não é simplesmente caçar o funcionário mais rápido da fábrica e transformar a velocidade dele na regra geral para todo mundo. Longe disso. Na verdade, essa métrica atua como o DNA quantitativo do negócio. Sem esse número muito bem fundamentado, é literalmente impossível dimensionar equipes do jeito certo, calcular custos ou estabelecer prazos de entrega confiáveis sem esgotar a saúde ocupacional de todos os envolvidos. Isso nos leva ao passo 2. Padronizar antes de cronometrar. Essa é uma pré-condição inegociável. A fase de preparação é o alicerce de tudo. A regra de ouro aqui é bem direta. Padronize antes de cronometrar. Pensa bem, se a gente tentar medir um processo que é um caos total, a gente só vai estar criando um padrão oficial para ineficiência. O cronômetro só deve aparecer depois que o método de trabalho estiver exaustivamente analisado e organizado. E como a gente coloca essa ordem na prática? Temos 3 precondições básicas para definir o método. Primeiro, documentar a etapa, usando um procedimento operacional padrão, o famoso POP, detalhando a sequência exata das coisas. Segundo, ter um operador qualificado e bem treinado. E terceiro, que é vital, estabilizar as condições. Um exemplo prático disso seria garantir que a matéria-prima chegue sempre no mesmo local certinho de uma bancada ergonômica, ou que uma máquina de corte opere numa velocidade fixa. Se a gente não estabiliza o ambiente antes, estamos medindo a desorganização, não o trabalho real. Essa imagem ilustra perfeitamente como isso funciona. A operação inteira é fatiada em pequenas partes que chamamos de elementos. Na hora de embalar chocolates, vai desde montar a caixa até colocá-lo na bandeja de saída. E nota que cada elemento é delimitado por um breakpoint, um ponto de quebra exato, que pode ser um sinal visual ou sonoro. É isso que garante que o analista saiba o segundo exato em que uma etapa acaba e a próxima começa. Passando para o nosso terceiro ponto, avaliando o ritmo de trabalho, que é a hora de medir a velocidade de quem está operando. Com a operação devidamente fatiada, entra em cena a parte mais desafiadora. Como julgar a velocidade sem cair no achismo de parece que foi rápido? Para remover essa subjetividade toda, a gente usa métodos estruturados, como o clássico sistema Westinghouse. Ele tira o eu acho da jogada, avaliando 4 dimensões estritas: a habilidade na execução, o esforço mental e físico, as condições do ambiente e a consistência dos tempos ciclo a ciclo. A soma dessas notas cria um ajuste técnico super fundamentado e justo. Ponto 4. Fatores de tolerância PFD. Afinal, nós somos humanos, não somos máquinas, certo? Depois de ajustar a velocidade, a realidade biológica bate na porta através das tolerâncias PFD, necessidades pessoais, fadiga e demoras inevitáveis. Tem um erro gigantesco que muita gente comete aqui, que é considerar essas margens como folga improdutiva. Nada disso. É um reconhecimento técnico de que as pessoas precisam beber água, usar o banheiro e que naturalmente o cansaço acumula durante o turno. Ignorar as tolerâncias PFD é planejar um processo que matematicamente já nasce destinado ao fracasso e ao esgotamento físico. Chegamos ao ponto 5, calculando o tempo padrão. A jornada dos dados brutos até o nosso padrão operacional final. Agora, com os tempos brutos e os ajustes na mão, a matemática faz a mágica acontecer.
Acompanhando o fluxo aqui na tela, lá na esquerda a gente tem o tempo cronometrado bruto, o TC, de 46 segundos. Aí ele passa pelo nosso multiplicador da avaliação de ritmo e vira o tempo normal de 50,6 segundos. Por último, a gente soma aquelas tolerâncias PFD cruciais, chegando no tempo padrão final de 58,2 segundos. É essa régua oficial, segura e realista para guiar a operação. Mas tem um detalhe na primeira etapa do cálculo que às vezes confunde a cabeça da gente. Se o operador avaliado for muito rápido e tiver um ritmo acima do normal, o tempo normal vai ser matematicamente maior que o tempo cronometrado. E por que isso? Justamente para neutralizar esse desempenho excepcional. Sem esse ajuste, aquele pique de velocidade de um único momento iria virar uma meta completamente impossível e injusta para todo o restante da equipe. E para fechar o nosso sexto e último ponto, vieses e postura profissional. A ética por trás do cronômetro. Olha só, o domínio das fórmulas não serve de absolutamente nada se os nossos dados já entrarem corrompidos. Adotar uma postura estritamente profissional para evitar os vieses de observação é o que salva o estudo. A gente tem que vigiar, por exemplo, o efeito Hawthorne, que é quando as pessoas mudam de atitude só porque estão sendo observadas, e combater o nosso próprio viés de querer medir apenas o operador estrela ou fazer coletas só de manhã, quando a energia está alta. Manter total clareza técnica e transparência com a equipe é, sem dúvida, a ferramenta número 1 para garantir dados metodologicamente impecáveis. E para finalizar a nossa análise, fica essa reflexão maravilhosa e definitiva da literatura técnica. O cronômetro não mede pessoas, ele revela sistemas. Quando a gente usa esse cálculo puramente para espremer a equipe por mais velocidade, a gente só gera desconfiança e queda de produtividade lá na frente. Mas, quando ele é aplicado com postura e ética, vira um raio-x brilhante que aponta onde estão as falhas nos métodos, nas máquinas e na ergonomia. O número na sua prancheta vai ser sempre o mesmo. A diferença colossal está em como você escolhe usar ele para otimizar de forma inteligente o seu sistema. Muito obrigado por acompanhar e até a próxima!